mesmo Deus de antes, mas ele é completamente diferente. O de Jesus não faz sentido dentro da própria profecias que eles tentam encaixar ele. Se eu te disser que talvez o problema não seja Deus, mas sim a forma com que a gente criou ele na nossa cabeça. Porque pensa comigo, como existe o mesmo Deus que para umas pessoas é amor total e para outras é puro ódio? Será que Deus mudou ou será que nós que moldamos ele ao longo dos tempos? Nesse vídeo, o ex-cristão levanta exatamente essa ideia, que Deus seria uma construção humana baseada em cultura e história e até mesmo interesses pessoais, rapaziada. E eu acho que isso merece uma reflexão sincera, beleza? Então pense comigo. Piores coisas assim, sei lá, não queria colocar essa palavra, mas na Bíblia que faz você ter essa ideia assim de que o Deus cristão seria muito inconcebível assim. É mais pela questão histórica mesmo, né? A gente vê como ele é um deus artificial criado no primeiro século, baseado num deus anterior, de uma tribo da Era do Bronze, que tu nota que tem uma grande mudança dentro do pensamento daquele povo por conta dos exílios que eles passaram, das influências que eles tiveram de outros países que eles conheceram, de outras nações que eles conheceram. Então, rapaziada, basicamente o que ele está dizendo? Que o povo passou por um exílio. Eles foram exilados e assim conheceram outras tribos, outros deuses, outros povos com cultura diferente. E isso eles trouxeram, né, pro Deus dele, características desses povos, entendeu? Eles atribuíram aquilo para eles, entendeu? E isso tudo acabou influenciando a forma que eles viam Deus, o Deus deles. Mas isso aí significa que eles copiaram as ideias de outros povos mesmo? Ou só entenderam melhor aquilo que eles acreditavam, tá ligado? Porque você ter contato com outras culturas, outros povos de religião diferente, isso influencia sim. Mas será que isso quer dizer que o que eles acreditavam era totalmente mentira? É de se pensar, né, rapaziada? Não sei. E de repente, do nada, brota esse novo deus, assim, que agora é o mesmo deus de antes, mas ele é completamente diferente, com todos os aspectos dele alterados, seja a forma como ele se apresenta para as pessoas, seja a moral que ele tem, a forma como ele lida com os problemas, até um Deus mais punitivista, já que começa a surgir ali a ideia do sofrimento eterno ou da morte eterna por conta de Jesus, né? E o próprio... rapaziada, isso é de se pensar, porque realmente no Velho Testamento não tinha essa ideia de sofrimento eterno, morte eterna, que você vai ficar queimando no lago lá, entendeu? Porque você não andou no caminho certo. A ideia era basicamente de um lugar, se eu não me engano é Sheol, que era um lugar que ia ficar lá tanto pessoas boas como ruins, entendeu? Ia todo mundo para esse lugar. Aí, ao passar desse exílio, dessas coisas todas, vem Jesus trazendo já essa ideia de inferno, de fogo eterno, de sofrimento, ranger de dentes, essas coisas tudo, entendeu? Mas também tem aquela ideia, né? Se isso aparece mais claramente depois, só no Novo Testamento, isso quer dizer que isso é mentira ou que eles entenderam melhor a ideia que é? Mas isso aí entra em outro ponto, né? Que é a vontade pessoal, né? Você traz aquilo para subjugar alguém. Se você impor medo, aquelas pessoas vão ficar presas àquilo ali. Então não é uma coisa fácil, né, rapaziada? Mas é de se pensar. A própria ideia de Jesus não faz sentido dentro das próprias profecias que eles tentam encaixar ele, da forma como eles tentam vender, como o próprio cristianismo tenta vender ele como um sacrifício expiatório dos pecados. Tudo isso são coisas que tu vê que são artificiais, criadas ali dentro de um contexto que muda completamente a essência desse Deus, né? Então eu não vejo sentido assim nele existir. Se fosse falar do Deus judaico também já é uma outra discussão, mas ele também tem apropriações de outras vertentes de Deus, outras ideias de Deus, que também eu não vejo sentido. Fazia sentido para aquela época. Hoje em dia a gente consegue ver que ele é uma construção social muito próxima assim. E o cristianismo é muito bom pra gente desfazer a ideia de Deus cristão, porque o Deus cristão, cada pessoa vai formar o seu próprio Deus, né? Cada pessoa reflete em Deus as suas próprias características, né? Então, uma pessoa, por exemplo, por que um bolsonarista consegue ser cristão e uma pessoa de esquerda consegue ser cristã? Porque cada um deles projeta aspectos desse Deus que eles acreditam, que na verdade tá baseado naquilo que eles acreditam, nas convicções pessoais. Então, rapaziada, ele tocou no ponto aqui interessantíssimo. Porque até você que tá assistindo aí agora pode acreditar em um Deus
totalmente diferente que um outro cristão acredita, né? À toa que tem várias denominações aí, né, pelo mundo. Mas enfim, exemplo básico aqui. Tem gente que acredita no Deus que não se importa com a bebida, entendeu? Tem gente que fala, Deus não liga que eu bebo aqui, coisa e tal. E vai na Bíblia e mostra que Deus transformou água em vinho pra galera lá continuar bebendo. Beleza? Ele acha argumento aquilo. E tem também a galera que vai contra, que traz também argumento para não se embriagar. Entende? Então é por isso que pessoas têm visão diferente de Deus. Entendeu? Por isso que tem muita gente que cria o próprio Deus. Dentro da própria igreja tem várias pessoas ali que têm visão de Deus diferente. E é aquilo ali, você traz o Deus para a sua realidade, para a sua moral. Tipo, o que você faz, qual sua rotina, aquilo ali você vai adaptar a Deus da melhor forma para aquilo ali, entende? Então não é um assunto raso não, porque isso traz um ponto mais forte ainda, porque se Deus fosse auto-evidente, essas coisas não aconteceriam, galera. Ia ser tipo, ou você segue ou você não quer seguir, pronto, entendeu? Pessoais deles, né? Então, o bolsonarista, por exemplo, vai dizer que o Deus cristão é vingativo, tem ódio a LGBTQIA+, vai queimar todo mundo no inferno, vai julgar as pessoas, vai queimar os ateus no inferno. O cristão de esquerda vai dizer um Deus completamente oposto, mas é porque ele tá projetando simplesmente as ideias dele naquele Deus. Sim, exato. Então, assim, cada um tem seu próprio Deus, cada um cria seu próprio Deus, a sua imagem e semelhança, assim como todas as civilizações sempre criaram Deus, a imagem e semelhança das civilizações, né? Dos costumes daquela civilização, da forma como... É por isso, rapaziada, que eu acho que muita coisa da Bíblia, quando fala de Deus, não se aplica mais aos dias de hoje. A gente tenta buscar, a gente tenta trazer, mas só que quando coloca na prática, não funciona. Esse que é o grande problema, assim, da ideia de Deus existir ou não, entende? É porque são coisas que é escancarado que era feito para aquela época. E eu bato na tecla, hoje deveria ter um terceiro testamento baseado nos dias de hoje. Mas aí fica um problema, né? Será que a pessoa ia acreditar se chegasse alguém falar que Deus revelou um terceiro testamento hoje em dia? A gente ia acreditar? A gente ia levar a sério e ia dizer que o cara era só mais um lunático que mais um desses que tem por aí? Né, rapaziada? Como eles agem. Então, eu acredito que tudo isso, assim, faz a gente ter essa ideia de que talvez... somos apenas nós projetando essa imagem de Deus e querendo encaixar ele dentro dessa narrativa, dentro desse livro, que basicamente, assim, é de uma galera que não entendia muito tinha uma moral ainda muito, não quero dizer anterior, mas mais... que se construiu, que ainda não era tão refinada quanto que a gente tem hoje, né? Rapaziada, talvez não é simplesmente dizer que Deus foi inventado, mas entender que existe sim influência cultural, histórica e pessoal. Mas isso aí não responde tudo também, né? Então a pergunta que fica não é saber só se Deus foi criado, mas sim se a gente entendeu quem ele é. Bota fé? Mas e você, rapaziada, o que acha? Gosta desse tipo de vídeo? Então já se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Tô gostando aí que a galera tá curtindo muito, tá comentando, e é isso aí, rapaziada. Eu quero ver as suas ideias. No raciocínio lógico tem muita coisa aí que dá pra gente ir destrinchando aí e vendo qual que é a ideia de vocês, beleza? Tamo junto, apoia o canal aí, pô, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, beleza? Tamo junto e é nóis!